Em nosso estudo de hoje está no Evangelho de Lucas, capítulo 6, versículo 19. E toda a multidão procurava tocar-lhe porque saía dele uma virtude que os curava a todos. Emmanuel vem comentar na lição 110 do livro Pão Nosso, Magnetismo Pessoal. Na atualidade, observamos toda uma pleiade de espiritualistas eminentes espalhando conceitos relativos ao magnetismo pessoal com tamanha estranheza, qual se estivéssemos perante verdadeira novidade do século XIX. Tal serviço de investigação e divulgação dos poderes ocultos do homem representa valioso concurso na obra educativa do presente e do futuro. No entanto, é preciso lembrar que a edificação não é nova. Jesus, em sua passagem pelo planeta, foi a sublimação individualizada do magnetismo pessoal e sua expressão substancialmente divina. As criaturas disputavam-lhe o encanto da presença, as multidões seguiam-lhe os passos, tocadas de singular admiração. Quase toda a gente buscava tocar-lhe a vestidura. Dele emanavam irradiações de amor que neutralizavam moléstias recalcitrantes. Produzia ao mestre espontaneamente o clima de paz que alcançava quantos lhe gozavam a companhia. Se pretendes, pois, um caminho mais fácil para a eclosão plena de tuas potencialidades psíquicas, é razoável aproveites a experiência que os orientadores terrestres te oferecem nesse sentido. Mas não te esqueça dos exemplos e das vivas demonstrações de Jesus. Se intentas atrair, é imprescindível saber amar. Se desejas influência legítima na Terra, santifica-te pela influência do céu. Vamos lá, o texto de hoje está tratando do magnetismo pessoal. E o magnetismo pessoal, embora a gente saiba que ele sempre existiu, ele foi uma das leis da natureza, ele foi estudado com mais detalhes por aquele que a gente considera hoje, né, como o pai do estudo do magnetismo pessoal, que foi Mesmer. Mesmer foi um alemão que nasceu no século XVIII, mas ele foi morar na França. A gente sabe que a Alemanha e a França são países vizinhos. A França tem à sua direita, no mapa, a Alemanha. Então o Mesmer foi morar na França, mesmo sendo alemão, e quando Allan Kardec nasceu na França em 1804, ele em 1822, 23, com 18 para 19 anos, ele iniciou o estudo de magnetismo. Então ele trazia bastante esse conceito do magnetismo pessoal. E o que é o magnetismo pessoal? O magnetismo pessoal é a capacidade que você tem de, com um toque, ou então uma aproximação da pessoa, com um abraço, com um aperto de mão, você transmitir ou uma coisa muito boa ou uma coisa também ruim. Porque o magnetismo, assim como as outras leis da física, ele é uma força neutra. Você pode utilizar tanto de maneira positiva como de maneira negativa. Porém, tem uma observação. Né? Não sei se vocês já perceberam, né? Tem aquelas pessoas que a gente chega perto da pessoa, dá um abraço e a gente se sente tão bem por ter tido contato, por ter falado com aquela pessoa, e tem outros que às vezes dá dor de cabeça, dá falta de ar, você se sente mal porque aquela pessoa, não que ela seja, mas naquele momento ela está carregada de sentimentos destrutivos, de sentimentos de tristeza, e esses sentimentos acabam de alguma maneira contagiando a gente também. Isso se chama magnetismo. Esse nome magnetismo vem lá do estudo do magneto, né, daquela pedra que foi descoberta, que atrai os metais. A gente chama hoje de ímã, de maneira mais vulgar, que tem dois polos, um polo se atrai e o outro se repele. A gente tem esse estudo aí de maneira mais rudimentar, né? Mas quando a gente vai tratar do magnetismo animal, a gente vai lembrar que o André Luiz, né, o espírito André Luiz, através do Chico Xavier também, ele trouxe um aparelho que existe do outro lado da vida, chamado psicoscópio. E esse aparelho faz a medida da capacidade magnética de uma determinada pessoa. Então, aquela capacidade magnética que a pessoa tem, que é diferenciada de uma pessoa para outra. Então, você vai botar duas pessoas, uma do lado da outra, uma tem uma capacidade, vamos botar assim, uma medida fictícia aqui, tem uma capacidade de 30, a outra tem uma capacidade de 50. O que tem 50, ele tem que tomar muito cuidado com os pensamentos dele, porque quando ele estiver envolvido numa emoção que seja contrária ao evangelho, negativa, ele também pode estar contagiando as pessoas de maneira negativa de 50. A questão que a gente faz uma observação que a doutrina espírita traz para a gente de informação é que quando você quer fazer o bem, esse potencial ele pode ser e é
normalmente aumentada e muito mesmo. Por exemplo, eu vou na direção de uma pessoa que terminou de perder um ente querido, ou que está num momento de sofrimento muito grande, e eu vou para dar um abraço nessa pessoa, para receber essa pessoa, para tentar dar um conforto para essa pessoa. A minha intenção faz com que os 30 que eu tenho, por exemplo, né, pode se transformar em 200, 300, se for a necessidade daquela pessoa. Os espíritos, quando é para o bem, eles têm essa autorização, eles vêm até a gente, potencializam esse nosso magnetismo. Agora, quando é para o mal, eles garantem para a gente o seguinte: os espíritos não conseguem potencializar esse magnetismo. O que eles conseguem é estimular a gente, para que a gente, pelo nosso próprio livre-arbítrio, nossa própria vontade, a gente vai lá e joga nosso magnetismo de maneira negativa. E por isso que as pessoas que têm um magnetismo muito grande, descobrem de alguma maneira que tem esse magnetismo. Mais uma vez, vou repetir, tem que tomar um cuidado muito grande no que vai pensar e nos sentimentos, nas emoções que tem com relação às pessoas, porque a gente pode estar fazendo realmente muito mal. Por isso que normalmente quando se descobre uma pessoa com magnetismo dessa maneira, por ser um magnetismo neutro, se convida essa pessoa para os trabalhos, para ela já começar a trabalhar com as imposições de mão, né, com esse trabalho de passe que a gente estuda muito e aplica muito na doutrina espírita, porém é um trabalho que acontece em todos os lugares, porque a gente percebe que quando o pastor da igreja evangélica estende a mão dessa maneira, ou quando o padre também estende a mão dessa maneira, na verdade eles estão também aplicando esses recursos magnéticos que estão vindo dele, estão sendo potencializados também, porque a gente sabe que Deus está atuando em todos os lugares e as leis da natureza elas são aplicadas em todos os lugares do universo, né? Mas quando vem um texto como esse de hoje, vem chamar a atenção de que esses fenômenos que estão sendo estudados no século XIX principalmente, que o Mesmer, ele mesmo sendo do século XVIII, ele trouxe essa doutrina ficou ali para ser realmente estudada com mais seriedade, depois, principalmente quando apareceu a doutrina espírita. E esse estudo não é novo, ele vem pegar passagens do Evangelho em que a multidão procurava tocar Jesus, porque a virtude, ele chama virtude, o que saía do Cristo naquele momento, aliviava e curava muitas pessoas. Curava muitas pessoas, não só pela capacidade magnética do Cristo também não, mas porque muitas das enfermidades eram enfermidades de ordem espiritual. A gente sabe hoje, através dos nossos estudos, o que um espírito, quando ele tem acesso a nós aqui encarnados, e quando isso acontece de maneira mais direta, é porque a gente tem uma relação de causa e efeito. Eu já fiz alguma coisa aí no passado contra ele e que ainda não tive a oportunidade de reparar ou nem me arrependi ainda da atitude. Então, quando esse tipo de coisa acontece, não tem um relâmpagozinho de arrependimento, eles têm campo aberto para chegar até a gente e começarmos a influenciar de alguma maneira ou até mesmo interferir em órgãos físicos nossos. Então, muitas das vezes, Jesus apenas olhou para aquele espírito que estava encarnado, conseguiu enxergar o outro, o espírito desencarnado, e só afastou aquele espírito do encarnado, e ele já experimentou uma melhora muito grande, e dali ele se recuperou e seguiu sua vida. Então eu estou querendo dizer para vocês, podem acreditar nisso, e isso daqui a pouco a ciência vai estar estudando naturalmente. Você vai encontrar às vezes pessoas curvadas ou pessoas com dores muito grandes em determinado local do corpo e vai achar que aquela causa é puramente física, quando na verdade não é. Está sendo um efeito nocivo, pernicioso de algum espírito que está se vingando. Ele não consegue fazer isso com qualquer um, né? Só vai conseguir chegar até a mim para fazer uma coisa dessa aquele que eu realmente prejudiquei. É um estudo muito bonito para a gente ter, né? Para a gente poder fazer com mais calma. Agora só vamos lembrar que, mais uma vez, né, se dentro daquele exemplo que eu falei do psicoscópio, né, eu tenho 30, eu quiser usar para o mal, eu só vou usar os meus 30. E os meus 30 pode fazer algum estrago, sim. Mas se eu quiser fazer para o bem, eu vou estar sendo potencializado. Eu vou estar, na grande maioria das vezes, vou estar sendo potencializado para poder ajudar aquela pessoa. E só para terminar aí o tempo, às vezes a gente fica pensando assim, quando está tendo aquele passe no salão depois da reunião pública, cada um tem uma necessidade diferente, cada médium, cada trabalhador vai ter uma capacidade magnética diferente, mas essa capacidade magnética vai ser complementada pelos espíritos para que aqueles que estão ali na reunião pública recebam aquilo que eles precisam. É um estudo muito bonito, gente.
Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.